Bem-vindas, sejam todas bem-vindas ao seu, ao nosso podcast. Bem-vindas a mais um podcast, a mais uma live de quarta-feira. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família e aqui eu ajudo você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. E o tema de hoje eu vou falar sobre como mulheres podem superar uma crise de ansiedade antes que seja tarde. Antes que seja tarde, como, Fabrício? Boa noite a todo mundo que está entrando aí no Facebook, no YouTube e pessoal do Instagram. Vamos lá. O tema de hoje é como mulheres podem se livrar de uma crise de ansiedade antes que seja tarde. E aí eu vou entrar em duas vertentes, ok? Vamos falar sobre ser tarde demais no sentido de, poxa, a crise pode piorar e me levar a uma situação pior ainda naquele exato momento, ou no sentido de eu posso estar me afundando tanto nos sintomas ansiosos, tendo crises recorrentes, porque eu já não me preocupo, já não olho, já não presto atenção em como está a minha saúde emocional, em como estão os sintomas de ansiedade atualmente na minha vida, tá certo? Então, o primeiro passo é você, mulher, entender o que é uma crise de ansiedade. Então, acho que o primeiro passo aqui é justamente o reconhecimento de uma crise de ansiedade. Geralmente, as pessoas confundem com crise de pânico e existem algumas nuances, né, algumas intersecções no sentido último. Mas normalmente, quando a gente fala em ansiedade, a gente consegue identificar alguns gatilhos, identificar fatores que poderiam ter desencadeado uma determinada crise. O pânico, quando você pega no âmago da palavra, ele meio que vem do nada. Óbvio que nem tudo é assim, do nada. As coisas costumam ter um porquê, uma justificativa. Mas a ansiedade tende a ser algo mais identificável, digamos assim. Exemplo. A mulher ela tem problema com multidões, entendeu? E aí ela sai, tá? Num ambiente que tem muita gente. Ela se sente pressionada e a partir disso é criada uma crise, é gerada uma crise. Então a gente consegue identificar um fator desencadeante, né? Um gatilho. Então existem outros fatores. Por exemplo, traumas, algo que lembre a determinado trauma. E eu posso exemplificar facilmente. Vamos lá. Uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito. Então ela foi atropelada. E ela sobreviveu por algum motivo, tudo certo, mas ela ficou com um trauma daquilo. E ela vê uma pessoa atravessando a rua, correndo, com o sinal vermelho, fora da faixa, e aquilo, mesmo que não seja com ela, mas por lembrar um trauma passado, pode sim desencadear uma crise de ansiedade, ok? Isso é legal vocês saberem. Por quê? Crises de ansiedade, apesar de muitas vezes terem gatilhos, olha que interessante aqui, Ana Souza, sem crise há 2 meses, caminhada, exercícios e mudando a alimentação. Perfeito, parabéns, é isso mesmo. Isso mesmo, que assim mantenha-se. Mas voltando, o interessante sobre crise de ansiedade, a partir do momento que você consegue identificar, dar nome a alguns gatilhos, alguns fatores de risco, alguns fatores desencadeantes, primeiro que você pode evitar muitos deles. Porque nem tudo na vida a gente tem que passar. Nem tudo na vida a gente tem que se submeter. Porque tem muita gente que fica naquela, porque a vida é sofrida mesmo. Porque tem que doer. Não, não tem que doer. Não tem que ser sofrido. Se o sofrimento vier, se a dor vier, beleza, a gente lida com o sofrimento, a gente lida com a dor. Mas esse negócio de, vamos abraçar, vamos. Não. Não é assim que vai funcionar. Ok? Não quero que vocês possuam esse tipo de mentalidade. Entendeu? Olha que interessante. Ana também falou: meu gatilho é cachorro e gritarem comigo. Então, ó, ela tem dois gatilhos que ela nota. E as pessoas elas podem ter mais de um gatilho, ok? Então, poxa, se eu sei que eu tenho como gatilho não sei, o latido de um cachorro, o contato de um cachorro, porque eu sofri uma mordida de um cão quando eu era uma criança. Então, primeiro ponto, se eu não tô bem, eu vou evitar cachorro, né?
Eu não vou ficar de gracinha, mesmo que seja um cachorrinho bonitinho e tudo mais, porque eu sei que é algo que eu ainda não tô bem resolvido, que eu não consigo lidar direito, que ainda tem algumas pendências na minha vida, tá certo? E é a mesma coisa, gritarem comigo. E assim, gente, tem algumas coisas que elas meio que são gerais, tá? Meio que são gerais. Só que aí vai depender de como é que tá a saúde da pessoa. Então, altura, falar em público, são coisas que normalmente elas acometem boa parte da população. Mas quer dizer que toda pessoa que for enfrentar alguma altura muito grande, que for na cobertura do prédio mais alto da cidade, vai sofrer crise de ansiedade? Não. Às vezes ela vai ficar meio nervosa, vai sentir medo, vai ficar ansiosa no momento, mas não quer dizer necessariamente que ela vai ter uma crise de ansiedade, ok? É a mesma coisa. Todo mundo que o cachorro mordeu vai desenvolver crise de ansiedade? Não. Mas a gente tem que entender que cada pessoa é cada pessoa. Cada experiência vai refletir de forma diferente naquele organismo, naquele emocional. Para algumas pessoas, algo pode ter sido muito traumático. Para outras, pode ter sido alguma coisa que aconteceu. E tudo isso entra naquela questão dos vários fatores. Que a gente vai desde o biotipo, desde a da criação, desde o tipo de experiência, a intensidade do acontecimento, certo? Então, os gatilhos, eles existem. Então, é importante você, mulher que sofre com ansiedade, que tem sintomas de ansiedade, entender que existem gatilhos para a crise de ansiedade, tá certo? E a partir do momento que você passa a ter essa clareza que existem os gatilhos para ansiedade, você pode tanto trabalhar com esses gatilhos, seja em terapia, seja com exercícios de autoconhecimento, quanto evitar quando você não estiver bem, ok? E é bom vocês interagirem, ó, boa noite Vanessa, boa noite Vânia, boa noite Eliana, pessoal entrando no Facebook, maravilha. Aqui ainda no Instagram, vamos lá, quando criança corri e o cachorro correu atrás, eu caí e o cachorro latiu muito no meu ouvido. Aí, por isso, né, desenvolveu como um dos gatilhos de ansiedade o contato, o latido de cães, né? Meu pai sempre gritou comigo desde criança. E aí a questão do gatilho como gritarem com você. Então, gente, percebam, as nossas experiências passadas, a nossa criação, tudo aquilo que a gente passou na nossa vida, são materiais para a gente poder trabalhar. Para você, mulher que está aí me assistindo aí do outro lado, para você entender um pouco mais sobre os sintomas de ansiedade no seu caso. Não é no caso da sua amiga, da sua irmã, da sua filha, no seu caso. Entende? Porque é complicado a gente querer colocar um monte de coisa para todas as pessoas. Eu posso falar sobre padrões. Existem padrões. Como eu disse anteriormente. As pessoas têm medo de altura, têm medo de falar em público, têm medo de enfrentar situações sociais muito estressantes. Mas como aquilo vai bater no emocional de cada um é diferente, tá bom? É diferente. E a experiência de vida e a forma com que você enxerga o mundo que vai ditar isso muitas vezes. Então, se você já teve a experiência de ter uma crise de ansiedade, que não é nem um pouco legal, só quem teve sabe, é complicadíssimo, porque a pessoa acha que ela vai morrer de verdade, dá aquela falta de ar, dá aquela sensação de morte iminente, de você quer correr, mas você fica travado ao mesmo tempo, entendeu? Complicado. Mas só quem teve sabe. Então, a partir do momento, eu não sei se você já teve crise ou quantas crises você teve. É importante você analisar o que antecedeu, o que desencadeou, o que você, às vezes, no momento, não conseguiu identificar, mas depois, com mais calma, quando você já estava melhor, analisando friamente, você olha e fala: putz, era isso. Alguém gritou comigo. Um cachorro latiu na minha orelha. Alguém buzinou no trânsito. Entende? Porque você começa, como eu disse, tanto a evitar situações que te levem a esse tipo de estresse, quanto a trabalhar isso. E como assim trabalhar isso, Fabrício? Explica melhor. Quando eu falo trabalhar, é no sentido de você colocar isso em outra perspectiva. No sentido de você passar a ter um entendimento diferente. No sentido de você ter uma dessensibilização. Eu vou dar um exemplo, meu exemplo. Nada melhor, né?
quem não sabe, eu sou médico. E médico, geralmente, em algum momento, mesmo que você não se torne cirurgião, você vai ter que lidar com sangue. E eu fui uma pessoa que eu desmaiava com sangue. Eu não tinha nem crise de ansiedade, eu logo apagava. Entendeu? Eu logo apagava. E uma das formas que, inclusive, funciona para quem tem alguns traumas e fobias é a dessensibilização. Óbvio, vamos lá, vou dar um exemplo mais simples. Ah, a pessoa ela tem medo de aranha. A não ser que ela vá trabalhar com, sei lá, extinção das aranhas, na dedetização, não adianta. Você não precisa ficar lidando com aranhas a todo tempo. Mas você quer lidar com essa fobia. Você quer que isso, poxa, porque você viu uma aranhazinha no canto de uma casa, de um lugar, isso já te deixa em crise. Então você quer trabalhar isso. Então os primeiros passos, normalmente, são coisas simples. Exemplo. Poxa, eu abro aqui a tela do monitor, eu coloco aranha em desenho animado. E você olha para aquela aranha. É uma aranha e é um desenho. Aquilo pode te causar um certo desconforto, afinal você tem fobia com aranhas. Mas você entende que não é uma aranha real, não é uma aranha que está viva aqui do teu lado. Então, isso é dessensibilizar, tá certo? Então, como é que eu superei essa questão de lidar com sangue, mesmo sendo estudante de medicina? Eu lidava com pequenas quantidades. Sabe quando fura o dedinho e sai um sangue para medir a glicemia? Geralmente paciente diabético precisa fazer esse exame. Então, eu lidava com isso. Então eu conseguia ver esse exame, fazer esse exame, porque era uma gotinha de sangue. Aí de repente eu podia lidar com pequenos pontos. Quando a pessoa vinha ali no pronto-socorro com um cortezinho pequeno, e aí você tinha que fazer o curativo. Aí de repente cortes maiores, e aí você tinha que dar os pontos, né? Costurar mesmo. E aí cortes cada vez maiores, e aí de repente estar entrando em cirurgias para auxiliar outros médicos, porque tudo isso faz parte da formação. Não quer dizer que eu segui a carreira nisso. Não segui. Não sou médico que eu lido com cirurgia, até porque, sim, eu sinto um pouco de desconforto, mas não é algo que hoje me gera uma extrema ansiedade, não é algo que eu não conseguiria lidar, porque isso foi trabalhado de forma gradativa, isso foi sendo dessensibilizado em relação ao meu organismo, porque era uma questão minha. Não quer dizer que você vai ter problema, crise de ansiedade, problema com sangue, mas você pode ter os seus gatilhos. E como é que você vai desensibilizar? Novamente, quando a gente fala em fobias, eu citei aqui o exemplo da aranha. Então, poxa, eu vi uma aranha num desenho animado. Agora eu vou ver a foto de uma aranha de verdade. Que é uma foto de uma aranha. No computador, você sabe que é de mentira, que é uma foto. Aí eu vou assistir um pequeno vídeo no YouTube de um documentário do National Geographic. Da aranha colocando teia ali na planta. E aí você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí quando você consegue ir se dessensibilizando aos poucos, quando você se deparar com uma aranha na vida real, você antes que entrava numa crise de ansiedade, talvez você só sinta um desconforto. Não tô falando que é o melhor dos cenários, mas você entende que é menos pior quando você passa a ter um controle, quando você passa a ter uma exposição, quando você passa a cadenciar tudo isso? Entendeu? Porque o que acontece é justamente a vida do ser humano, ela é muito pautada em experiência. Eu vou pegar o exemplo da Ana aqui do Instagram, que ela falou sobre cachorro, né? Quando liberou um cachorro no shopping, fiquei em pânico. Hoje estou um pouco melhor. Então, ó, o que dá pra fazer? O legal do cachorro é porque cachorro tem de todos os tamanhos. Cachorro pequeno, cachorro médio, cachorro grande, tem cachorro manso, tem cachorro bravo, tem cachorro com o dente mais afiado. Poxa, cachorro. Cara, eu tenho problema com cães. Não preciso amar os cães. Mas se eu sei que se um cachorro latir, eu já fico em estado de alerta, eu já fico mal. Então, quem sabe aquele cãozinho pequenininho, que não é bravo, que tem muito cãozinho que é pequenininho, mas que engana, né? Tem cachorro que é pequeno, mas que é nervoso. Então, assim, sabendo que você tem, eu tenho uma vizinha que ela tem um cachorrinho, ele é muito calmo, ele é um amorzinho, ele é pequeno. E aí eu vou lá, faço um carinho na cabeça dele, acabou. Acabou, fiz um carinho na cabeça do cachorrinho. Pronto. Aí talvez eu veja um vídeo de pegadinha com um cachorro no YouTube. Eu vejo um filhotinho ali. Você entende? Porque isso vai escalando. Não quer dizer que
Ah, um belo dia você vai montar num pitbull e sair pelo meio da floresta. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, né? Até porque ninguém monta cachorro, tá bom? Mas eu tô dizendo no sentido de você conseguir mudar um pouco a perspectiva. Então, assim, então foi aquele cachorro da minha infância que ele foi agressivo comigo. Entendeu? Naquele momento. Não quer dizer que todo. Então, porque você passa a ter um entendimento, uma dimensão maior. Porque quando existem experiências traumáticas na sua vida, o que é que mais importa na sua vida? Você sabe? Para você, para o seu organismo? É justamente você. Você é o que mais importa. Para o seu corpo, para o seu físico, para sua mente. Quer você diga isso ou não. Instintivamente falando, você é quem mais importa. Então, se você sofreu uma experiência traumática com um coelho, ele vai olhar para um coelho e vai ver perigo no coelho. Entendeu? Mesmo que a maior parte dos coelhos sejam inofensivos. Tá certo? Então, é muito importante a gente entender isso. Que nós, cada um de nós, somos um cosmos por si só. Um universo todo. Entendeu? Então, quais são as experiências traumáticas ou não que você teve na sua vida e que elas estão hoje na base das possíveis ou das crises de ansiedade? Porque é aqui que você tem que trabalhar, tá bom? Porque é aqui que você vai pegar e falar: caramba, é isso. São esses os gatilhos. Sabendo que são esses os gatilhos, adquirindo clareza. Primeiro, quando eu não tô bem, quando eu ainda não tô muito trabalhada, né? Eu evito. Poxa, por que eu vou ficar me expondo a algo, sendo que existe um estado de fragilidade e um entendimento que aquilo me faz mal? É igual criança, né? Criança, ó, pode reparar. Criança, ela ainda tá formando comportamento, ela não tem muito senso do que é certo, do que é errado. Criança é um adulto em potencial, né? Um ser humaninho em formação. Então, muitas crianças, em tom de brincadeira, quando elas percebem que uma criança tem medo de alguma coisa, elas podem tentar expor essa criança àquilo que causa medo. Porque ela percebe uma reação, a criança está testando as coisas. Ela fala: o coleguinha tem medo de aranha. Aí tem um coleguinha que não tem medo de aranha. O que ele pega? Ele vai lá, pega a aranha morta e sai correndo atrás do outro. Já viu isso? Já presenciou algo do tipo? Sempre tem uma criança que ela é mais desapegada, né? Ela tem menos problema com bicho, com essas coisas. Sempre tem um que ele é mais receoso, né? Mais cauteloso. Às vezes, bicho picou ele, né? Porque a criança também, muitos traumas são desenvolvidos na infância, inclusive. E é importante você ter esse entendimento, porque eu suponho que você hoje que está aqui me acompanhando, você já é uma mulher adulta, certo? Então, esse é um outro ponto que eu também quero chegar aqui. Muitos dos traumas ou das experiências que nós tivemos não foi o você de hoje, o você de agora. Porque o você de hoje, você é mais esperta, mais inteligente, mais vivida, entendeu? Então, aquela coisa que no passado pode ter te feito mal, pode ter sido uma bobeira, pode ter sido algo que aconteceu, mas que hoje não aconteceria novamente, e às vezes você ainda carrega alguma, desculpando a palavra aqui, mas algum tipo de sequela emocional que acaba tendo um reflexo na sua vida hoje. É como se fosse um fantasma, que concretamente ele não existe, mas os efeitos dele ainda estão ali, te assustando, te fazendo mal. Entende? Então, esse entendimento é importante. O entendimento de gatilho, o entendimento de traumas, o entendimento de experiências passadas, o entendimento de que nós nos desenvolvemos. Nós não somos mais crianças, adolescentes. Entendeu? Então, tudo isso é importante. Porque você vai criando, de verdade, uma base concreta, emocionalmente falando. Entende? E essa é uma das formas de você não só superar, mas como também evitar crises de ansiedade. Que eu percebo. E ó, olha que louco isso, né? Em momento algum eu tô falando de medicação, falando de remédio. Do que eu tô falando aqui? Falando de autoconhecimento, falando de entendimento de quem você é, entendimento da sua própria história, da sua própria biografia. Porque as pessoas hoje, elas são muito aceleradas, muito perdidas, e aí acaba que
Qual é a solução mais rápida? O comprimido, a cápsula. Gente, cápsula, comprimido, essas coisas, elas podem até ser necessárias. E elas têm o seu lugar na medicina. Eu prescrevo o remédio quando necessário, mas nem sempre é necessário. Na maioria das vezes, não é necessário. Porque se cada pessoa, se cada ser humano tirasse uma parcela do tempo para olhar para a própria história e para a própria vida, boa parte dos problemas emocionais se resolveriam. Porque o que a gente precisa, no fundo, é de entendimento, é de um domínio acerca da nossa própria história, acerca das nossas próprias experiências passadas, experiências presentes. Porque no fim das contas, são os reflexos dessas experiências, dessas histórias, que vão gerar os sintomas ansiosos, que vão desencadear uma possível crise de ansiedade. Você entende onde eu quero chegar? Por isso é muito importante. Mas ok. Então eu tô falando aqui, ó, tô entregando para vocês o mecanismo. Tô falando do mecanismo. E quem entende o mecanismo consegue entender a engenharia reversa. Ok? Mas para quem está em crise, Fabrício, quem tem crises recorrentes, que ainda não se estabilizou, como é que funciona? Nesses casos, eu gosto de técnicas. Técnicas mesmo. Algumas são técnicas treináveis. Ou seja, você treina. Você passa a fazer isso quando você tá bem. Entendeu? Quando você tá bem. Então, uma das técnicas que eu canso de falar aqui sobre a parte respiratória. Porque quando você está numa crise de ansiedade, qual que é uma das primeiras coisas que você sente? Falta de ar. Dificuldade para respirar. Você fica, parece que vai acabar o ar, você vai se afogar no seco, né? Sabendo disso, o que já foi testado pela ciência? Uma pessoa que faz exercício de respiração, mesmo quando está bem, ela vai tender a ter um controle melhor, ok? Então, por exemplo, poxa, eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, mas assim, é uma ansiedade moderada. Na maior parte das vezes eu tô bem, mas já tive crises e tenho medo de ter crises futuras. Poxa, então uma excelente forma de você prevenir, e caso tenha, para que seja o mais rápido possível, é treinar a respiração. Como que você treina a respiração, Fabrício? Primeiro, percebendo que você está respirando. Porque respirar é um ato meio que involuntário, você não percebe, né? A não ser que eu fale, ó, tá vendo que você está respirando agora? Agora você vai prestar atenção, você vai perceber. Até que chegar o momento que você faça isso novamente no automático. São aquelas coisas que você... o seu corpo, o seu organismo, automaticamente ele dá um jeito de anular para você não ter que ficar prestando atenção em coisas demais. A mesma coisa, você sabia que você enxerga o seu nariz a todo momento? Todo momento. Aqui, ó, nariz. Eu tô vendo meu nariz. Só que no meu dia a dia, apesar de eu estar vendo o meu nariz, a mente meio que anula o fato de que ele tá aqui, de que eu enxergo parte dele. Porque eu preciso prestar atenção, ó, no externo, naquilo que me é amplo. Então, sobre ansiedade, sobre respiração, é mais ou menos isso. Onde é que está o seu foco? Então, para treinar respiração, coloque o foco na respiração. Esse é o primeiro passo. Preciso perceber que eu estou respirando. O segundo passo é você perceber qual é o seu padrão respiratório. Tem pessoas que são mais ofegantes, né? Que são mais agitadas um pouco, elas respiram um pouco mais forte, um pouco mais rápido. Boa noite, Márcia, boa noite, Salete, boa noite, Aparecida, pessoal também chegando aí no Facebook agora, sejam bem-vindas. Mas voltando, respiração, ok? Então, prestando atenção na respiração, o que você vai buscar? Vai buscar padrões mais calmos, ok? Padrões menos estressantes, padrões menos ofegantes. Por quê? E um dos motivos pelo qual não é só uma questão de ansiedade, a questão de troca gasosa. Quando você tem respiração muito curta ou muito rápida, o que acontece com você naturalmente? Não sei se você repara. Cansaço. Cansaço. Entendeu? Porque você vai querer fazer muita troca gasosa, você vai pôr seu pulmão para trabalhar e às vezes não vai dar tempo de preencher ele da forma adequada.
Então você não está fazendo com que o seu sistema respiratório trabalhe da forma correta. Entendeu? Então, tchau, tchau. Ana tá indo, a galera tá indo. Mas, gente, ó, ainda tem conteúdo aqui. Vamos ficando. Então, algumas pessoas têm essa respiração mais curta, essa respiração mais rápida, tá? Então você vai buscar uma respiração mais profunda, uma respiração mais duradoura. Porque essa é a respiração que acalma. Então tira 5 minutos do seu dia, 5 minutinhos, para prestar atenção na respiração, tá certo? E aí você vai tentar autorregular ela de forma consciente. E outra coisa, outro truque. Uma respiração que ajuda a diminuir a ansiedade não é aquela que você enche o peito, né? Que você enche a caixa torácica, fica com aquele peito de pombo estufado. Não. É a respiração que você consegue distribuir o ar por todo o pulmão, todos os pulmões, por toda a extensão, do ápice à base, da base ao ápice. E como é que você sabe que isso está acontecendo? Você já viu a imagem de um pulmão? Como que é a anatomia de um pulmão? Onde que é mais estreito? Mais estreito no topo, né? O topo é mais pontudinho. E a base ela é um pouquinho maior. E por que é que quando você respira, você quer ficar com o peito estufado? Então não. Então quando você for fazer essa respiração que preenche os pulmões, quero que você sinta, ó, essa parte aqui, essa região abdominal, mais ou menos aqui na transição do tórax para a barriga. Você vai sentir o ar aqui, ok? Você vai sentir esse preenchimento, porque aí você vai ter certeza que o ar está preenchendo a sua cavidade torácica da maneira adequada, entendeu? E conforme você vai praticando essa respiração dia após dia, se em algum momento você precisar, tiver uma crise de ansiedade, e tiver com falta de ar ou com dificuldade para respirar, você vai lembrar de todas aquelas vezes que você treinou a respiração. E algum controle você vai exercer, tá certo? É igual o extintor de incêndio, sabe? Ou botão de emergência. A gente nunca quer usar o extintor de incêndio. A gente nunca quer usar o botão de emergência. Mas se um dia precisar, a gente espera que eles estejam ali, né? A gente espera que tenha algo ao nosso dispor. Então, essas técnicas é mais ou menos isso. Uma outra técnica, que é sobre atenção plena, sobre foco. Um exercício que eu gosto é justamente você exercer o foco. O foco sobre uma ação, sobre um objeto, sobre alguma coisa, da visão mesmo. Pega, por exemplo, eu tenho um quadro bonito na minha casa. Nunca paro para olhar o quadro. Vou sentar ali e observar esse quadro. 5 minutos por dia. Você pode até juntar com o exercício de respiração. Vou treinar minha respiração enquanto eu contemplo o quadro. 2 em 1. Aí, ó, falar que... Ah, o Fabrício tá falando para fazer um negócio de 5 minutos. 5 minutos é muito tempo. Então faz 2 em 1. Pronto, treina a respiração e treina o foco, treina a atenção plena. Por quê? Porque quando você tá numa crise de ansiedade, o que acontece? Você fica dispersa. O mundo parece que ele tá girando, né? Fica meio bagunçado, você fica... É até meio maluco, porque você fica em terceira pessoa. Muitas vezes. Pode ter uma despersonalização. Pode ter uma distorção do que é real. Só que você é uma pessoa que está treinando o quê? O foco. Você está olhando para o seu quadro, para sua parede, para uma foto. Você está fazendo esse treinamento. E o que vai acontecer quando você estiver em crise? Você vai olhar ao seu redor, vai ter um monte de coisa. Vão ter pessoas, vão ter árvores, vai ter a rua, o sinaleiro. Mas você sabe que uma pessoa em crise de ansiedade, ela precisa focar em alguma coisa, em uma única coisa. E aí você vai escolher, de preferência escolha aquilo que é confiável ou aquilo que é estável. Pode ser uma pessoa, às vezes você vai estar sozinha. Se você estiver sozinha, busque um objeto mesmo. Busque alguma coisa, uma árvore. Poxa, tem uma árvore. Aqui eu tô vendo a árvore. Pronto. Sabe o que acontecia quando eu tinha problema com sangue? Eu falei aqui pra quem chegou depois, tava falando que eu tive problemas com sangue, né? Que eu desmaiava com sangue. Quando eu percebia que eu tava começando a ficar com a visão nublada,
ou ter aqueles pródromos de desmaio, né? Aqueles sintomas que a gente tem um pouquinho antes de desmaiar, focava na minha mão. Eu olhava pra minha mão. Porque eu focava a atenção nela. Falava, caraca, minha mão tá aqui, isso é real. E aí eu conseguia, muitas vezes, ó, me estabilizar. Principalmente na fase de dessensibilização. Principalmente na fase de dessensibilização. E foi o que eu falei. O que é dessensibilizar? É quando você se expõe àquilo que você tem como gatilho. E isso tem que ser feito de forma gradativa. Entendeu? Tem que ser feito de forma gradativa. Tá. Eu não gosto de ver sangue, fico mal. No Instagram, acho que foi Larice. O celular tá meio apagado, então eu não consigo ler direito o nome. Mas foi o que eu tava falando mais no começo da live, mais cedo, que existem alguns fatores que eles podem ser gatilhos para crise de ansiedade. Então teve um pessoal que falou sobre cachorro, né, porque teve trauma com cachorro na infância. Teve um pessoal que falou sobre grito, né? E tem outros, altura, falar em público, próprio sangue. Então, o primeiro ponto é, você não precisa lidar com aquilo que você não tem que lidar. Então, poxa, dificilmente você vai ter que lidar com sangue se você não for trabalhar na área da saúde. E mesmo para as pessoas que trabalham na área da saúde, é só uma parcela que vai ter que lidar com sangue. Então, se essa é um gatilho de ansiedade, de desconforto, o máximo que você tem que fazer é evitar. Entendeu? Evitar. Mas se é algo que você acaba tendo que enfrentar, por exemplo, cachorro. Pô, a gente mora no Brasil. Então você vai ver cachorro na rua, cachorro do vizinho, cachorro da família. Vira e mexe, você vai se deparar com algum cachorro. Então é prudente. Não tô dizendo que você tem que amar os cachorrinhos, apesar que assim, né? Eu adoro cachorro. Mas tem gente que tem muito problema. Então você tem que, pelo menos, tentar uma dessensibilização. Para que você não sofra crise de ansiedade quando tiver um pincher do seu lado. Certo? Porque é mais ou menos isso. É você ter um ponto de estabilidade. Gente, o que eu ensino aqui, o que eu quero trazer para vocês, é que vocês tenham uma vida que seja, primeiro, boa de ser vivida, né? No sentido, poxa, não tem nada que me cause um fardo grande demais que eu não possa seguir em frente. Então esse é um ponto, ok? E segundo, que ela seja estável, que não seja qualquer coisa que me coloque em crise. Então tem coisas que são senso comum. Essas coisas que são senso comum, é prudente que eu ou me dessensibilize ou eu mude minha perspectiva acerca daquilo, tá certo? Lidar com sangue não é tão senso comum assim, foi como eu disse. São algumas pessoas específicas que vão ter que lidar com sangue sempre, ou algumas situações, ok? Algumas situações. Mas, mas é isso, é você ter esse entendimento. E só de você ter o entendimento já é ótimo. Por quê? Eu, sabendo que vou ter problema com, sei lá, um cachorro, eu não vou intervir numa briga de dois cachorros na rua. Senão eu vou me lascar. Né? Eu vou procurar alguém que possa ajudar. Alguém que tenha mais experiência ou menos problema. Entende? Dificilmente você vai ser a única pessoa ali no momento. Dificilmente. Certo? O que eu quero é, assim, é uma vida que seja estável, minimamente estável. O que eu tô percebendo são pessoas que, cara, estão com sintomas que travam. Trava o trabalho, trava os relacionamentos, trava o convívio em casa. Fica travado, certo? Então, nosso trabalho aqui, o seu trabalho, é identificar o gatilho dessas travas, o gatilho dessas crises, tá certo? Como eu bem disse no início. É, ainda aqui sobre a respiração. Ó, falei sobre a respiração, que é algo que pode ser treinado e que vai te auxiliar bastante caso surja alguma crise. Falei sobre ancoragem no sentido de atenção plena, foco, contemplação. Quando você consegue exercer e manter o foco, se você tiver em crise de ansiedade, você vai buscar focar em algo ou alguém, porque isso também vai te ajudar a sair. É como se você estivesse num precipício e aparecesse uma corda. Então esse foco é você pegar essa corda e aceitar essa ajuda, metaforicamente falando. Entende? Uma outra coisa bastante importante, uma pessoa que tende a ter crise de ansiedade, é mais difícil você sair de uma crise se tiver muita gente ao seu redor, muita gente em volta. E eu sei que um dos gatilhos para crise de ansiedade é justamente pessoas.
situações sociais, festas, shows, eventos, aniversários, apresentações, que tem bastante gente. Então, principalmente para quem é mais introvertido, né? Então, se você passa por uma situação dessa e tá em crise, cara, busca, se possível, um lugar mais calmo, com menos pessoas, porque vai ficar mais fácil de você sair, entendeu? Então, assim, olha, perceba, todas essas coisas que eu tô falando, elas são cumulativas. Então, poxa, vamos lá, na prática aqui, um exercício. Tô andando de boa, tô passeando aqui numa feira. Um monte de gente, para todos os lados, feirante, cliente, e de repente eu começo a perceber que tá me batendo uma coisa estranha. Tô sentindo que tá uma sensação de morte, uma angústia no peito, tá faltando ar. Mas espera aí, eu assisti a live do Fabrício, eu lembrei. Então, eu já olho ao redor, eu já busco algum lugar que tenha menos gente. E eu vou, mesmo que de forma dificultosa, me locomovendo até lá. Se eu tiver alguém do meu lado, eu já aviso. Ó, não tô bem. Ou já aponto, que às vezes você não vai conseguir falar direito. Aponta, sei lá, cutuca a pessoa que tá do lado e aponta, fala, tô indo pra lá, vem junto. E aí você vai. E aí você vai fazer o quê? Buscar o controle da respiração. Entendeu? E aí você vai olhar ao seu redor, escolher uma única coisa ou uma única pessoa para focar. Entendeu? Então perceba, eu saí do lugar onde tinha muita gente, muito movimento, eu busquei alguém de minha confiança, eu passei a exercer um controle respiratório e eu busquei focar em uma única coisa. Só de você fazer isso, ó, se eu fosse pegar todas as pessoas que tivessem uma crise de ansiedade e fizessem isso, boa parte delas já sairia da crise. Só fazendo essas 4 coisas. Entendeu? Saindo do foco das atenções, buscando alguém de confiança para estar ali junto, exercendo a respiração calma e controlada e focando em algum objeto do cenário. Se você fizer essas 4 coisas, grandes chances de você, ó, ou sair da crise ou amenizar bastante os sintomas da crise. Ok? Então, isso é uma ferramenta preciosíssima, você ter um entendimento dessas coisas. Ok? Então, isso por si só já ajuda bastante. Agora, sobre planos. É importante você ter planos. Se você sabe que você é uma pessoa ansiosa, que você teve crise, que, enfim, qualquer coisa nesse sentido, planos de ação. Os momentos nos quais você sofreu ou teve as piores crises, o que aconteceu antes? O que você pode estar fazendo para que essas coisas não se repitam? Ou essas situações, nessa configuração, não ocorram novamente? Então você cria um plano de ação. Para quê? Para evitar futuras crises. Tá certo? Porque a Dani falou que não funciona. O que não funciona, Dani? Pode escrever aí. A gente conversa sobre. Certo? Igual eu tava falando. Algumas pessoas podem falar, Fabrício, estive em crise, tentei a respiração, não deu certo. Foi como eu disse, algumas coisas, elas funcionam melhor quando treinadas. É igual musculação. Então, por exemplo, eu posso, num momento ali de euforia, conseguir levantar um peso para salvar alguém debaixo de um carro. Mas se eu for tentar normalmente, eu não vou conseguir levantar um carro. Mas se todos os dias eu vou numa academia, ou enfim, no fundo do quintal da minha casa e levanto um peso, eu levanto um peso cada vez maior, possível, é provável que quando surgir um peso muito grande para eu carregar, eu também consiga. Entendeu? Quando surgir uma situação fora do comum, eu tenha mais chances de lidar com aquela situação porque eu treinei. Tá certo? Então, é importante esse treinamento. Sim, se você não pratica nada, vai ajudar mesmo que pouco. Mesmo que pouco. Mas, repito, é melhor quando você pratica essas coisas. Quando você pratica a atenção plena, quando você pratica respiração calma, quando você tem um plano de autocuidado, um plano de prevenção, quando você faz a dessensibilização de gatilhos, tudo isso auxilia. Não é uma única coisa. Porque ansiedade, crise de ansiedade, a gente precisa ter uma abordagem multidisciplinar, multifatorial. Nunca é uma única coisa. Sempre são vários fatores que estão envolvidos.
Às vezes é o dia, eu não dormi direito, fiquei estressada, aí eu briguei com o meu marido, e aí tô mal com meu filho, tô preocupada com o filho, e aí a situação financeira não vai bem, e aí o cachorro late pra mim na rua. E aí eu tenho crise de ansiedade. Foi o cachorro que latiu que gerou essa crise de ansiedade? Ou foi toda essa bagunça que tá na vida? Mas o gatilho foi o cachorro. Entendeu? Então isso é importante que vocês tenham em mente. Nunca é uma única coisa. Mas sempre é uma única coisa que desengatilha, que descarrilha os trilhos, tá certo? Então vamos lá. Agora há pouco eu estava com crise de ansiedade, fiquei tonta e com falta de ar. Falta de ar ainda estou. Larice. Então, Larice, é muito importante e prudente se falta de ar é um sintoma que existe nas crises de ansiedade que você já teve, que daqui para frente você sempre tira alguns minutos do seu dia para treinar e focar na respiração de forma consciente. E é perceber que você está, ó, respirando, preenchendo o pulmão, sentindo a respiração abdominal e fazendo isso por algum tempo. 1 a 5 minutos é o suficiente. De forma. O mais importante não é nem a quantidade de tempo, e sim a quantidade de dias que você faz isso. Pode ser por 30 segundos. Se você fizer todos os dias 30 segundos, é melhor do que você fazer uma única vez por 1 hora. Entendeu? Então isso é importante. Porque, poxa, se precisar, você já tem um controle maior. Certo? Então, gente, pela live de hoje é isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, temas, podem me mandar, que a gente vai estar fazendo os próximos encontros às segundas e quartas-feiras, sempre no período da noite, ao vivo, simultaneamente no Facebook, no YouTube e no Instagram. Certo? Espero que tenha servido aí para auxiliar vocês minimamente com as crises de ansiedade, tanto para prevenir quanto para tentar diminuir ali no momento, ok? Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.